A casa não recebe ninguém. Ela observa. O ar ali dentro é pesado e móvel, como se cada respiração feita ao longo de 90 anos tivesse decidido permanecer. As cortinas ficam entreabertas, não para deixar a luz entrar, mas para impedir que o mundo veja o que acontece ali dentro. O relógio na parede continua marcando o tempo sem pressa, sem piedade, como se soubesse que ninguém está esperando por ela. O silêncio não é vazio. Ele acusa. 2 dias sem comer não começam no estômago. Começam quando ninguém bate à porta. A fome está presente, mas não faz barulho. Ela aprende a esperar, assim como aquela mulher aprendeu a esperar por pessoas que prometeram voltar. Cada canto da casa entrega a mesma verdade antes que qualquer palavra seja dita. Alguém deveria ter vindo. Alguém decidiu não vir. E quando o silêncio se prolonga demais, ele exige ser testemunhado. A casa que parou de respirar. Essa casa não se esvaziou de uma vez. Ela foi sendo deixada aos poucos, da mesma forma que as pessoas abandonam aquilo que acreditam não fazer mais falta. As paredes ainda guardam cores antigas por baixo da poeira, marcas de um tempo em que aquele lugar era importante para alguém. Cada passo pelo chão produz um som contido, cuidadoso, não alto o bastante para anunciar presença, nem baixo o suficiente para desaparecer. Ela anda devagar, não apenas por causa da idade, mas porque andar rápido demais sugeriria esperança. E esperança ali virou algo perigoso. As janelas não estão fechadas, mas o ar não circula. As cortinas pendem tortas, como se a vergonha tivesse aprendido a se esconder em tecido. O cheiro da casa não é de sujeira, nem de abandono visível. É o cheiro do tempo ignorado. Um tempo que passou sem ser reconhecido, sem ser respeitado. Ela conhece cada centímetro daquele espaço, mas se move como uma visita que tem medo de incomodar. A cadeira perto da mesa está vazia há tanto tempo que parece ter sido feita assim. O relógio da cozinha segue marcando os segundos um após o outro, sem urgência, porque já aprendeu que ninguém virá interrompê-lo. A geladeira emite um ruído fraco, quase constrangido, como se soubesse que não tem nada a oferecer. Dentro dela, não há comida suficiente para chamar de refeição. Há lembranças guardadas em potes, restos de intenções, coisas preservadas para um futuro que nunca chegou. Um pão endurecido se transforma em símbolo. Não é tocado porque tocá-lo seria admitir que a espera acabou. A fome existe, mas não grita. Ela se senta à mesa com as mãos cruzadas e encara o espaço vazio onde um prato costumava estar. Comer já foi um ato coletivo. Agora virou uma confirmação dolorosa de que está sozinha. Ela pensa em se levantar para procurar algo, qualquer coisa que alivie a fraqueza, mas o pensamento seguinte sempre chega primeiro. Talvez hoje alguém venha. Talvez hoje se lembrem. Talvez a porta se abra antes que o corpo cobre o que o coração já sente. A sala ainda abriga objetos dispostos para pessoas que não fazem mais parte do presente. Um porta-retrato inclinado chama a atenção, como se tentasse fugir da superfície onde repousa. Ela já não o ajeita. Arrumar algo exige acreditar que alguém ainda vai olhar. O sofá guarda marcas quase invisíveis de uma vida compartilhada. Conversas interrompidas, risadas que não terminaram. Promessas feitas quando o tempo parecia abundante. Hoje, o tempo escolhe para quem ele corre. Aqui, ele se arrasta. A casa deixou de oferecer conforto. Ela observa, registra cada ligação que deixou de acontecer, cada visita adiada que nunca se concretizou, cada desculpa que virou rotina vive impregnada nas paredes. O silêncio tem organização. Ele ocupa mais espaço perto da porta. É ali que a expectativa nasce todos os dias e morre todas as noites. Ela passa por ali com frequência, mas evita segurar a maçaneta. Segurá-la por tempo demais significaria esperar. E esperar machuca. O corpo aprendeu a negociar com a ausência de comida. A fraqueza chega em ondas suaves no começo, fáceis de ignorar. Ela culpa a idade, o clima, o cansaço. Nunca culpa a ausência de cuidado, porque dar nome a isso tornaria impossível continuar. Lá fora, o mundo segue. Carros passam,
Vozes ecoam ao longe. Nenhuma delas é para ela. A casa sabe distinguir quando passos se aproximam e quando passam direto. Essa consciência se infiltra no chão, nas paredes, no teto. A casa parou de respirar não porque está vazia, mas porque respirar exige expectativa. E a expectativa foi deixada de lado muito antes da fome. Este não é um lar esperando ajuda. É um lugar que se preparou para o que vem depois. E o que vem depois não chega em silêncio. A fome que não vem do estômago. A fome que ela sente não começa no corpo. O estômago apenas obedece ao que o coração já entendeu há muito tempo. 2 dias sem comer não são medidos em horas, são medidos em pensamentos. Cada pensamento pesa mais do que a ausência de comida. A fraqueza não chega como um ataque, chega como um acordo silencioso. O corpo reduz os pedidos, como se soubesse que insistir seria inútil. A fome aprende a se esconder porque, ali, tudo que faz barulho incomoda. Ela bebe água devagar, não para enganar o estômago, mas para prolongar a sensação de estar fazendo algo por si mesma. Cada gole é uma tentativa de manter a dignidade intacta. Comer sozinha sempre foi difícil, mas agora comer significaria aceitar que ninguém virá dividir a mesa. E essa aceitação machuca mais do que qualquer dor física. O estômago vazio é suportável. O olhar que ninguém devolve não é. A fome verdadeira mora na espera. Mora no hábito de arrumar a mesa mesmo sem visita. Mora no cuidado em manter a casa minimamente organizada para alguém que talvez nunca chegue. Ela não sente apenas falta de comida, sente falta de ser considerada. O corpo pede alimento, mas a alma pede reconhecimento. Pede que alguém lembre que ela existe sem precisar ser avisado. Pede que a idade não seja um motivo para o esquecimento. Em algum momento, a memória interfere. Ela se lembra de épocas em que a comida era motivo de encontro. Panelas grandes, vozes altas, discussões banais que hoje fariam falta. Lembra de servir antes de se servir, de garantir que todos estivessem satisfeitos antes de pensar em si. Agora, não há ninguém para perguntar se ela já comeu. E isso cria uma inversão cruel. Quem passou a vida alimentando outros aprende, tarde demais, como é não ser alimentada por ninguém. A fome vira vergonha. Ela evita olhar o próprio reflexo por tempo demais. Não quer admitir que está fraca. Fraqueza, para ela, sempre foi sinônimo de falha. E admitir a fome seria admitir que precisa de alguém. A solidão ensina lições duras. Uma delas é fingir que precisa menos do que realmente precisa. Fingir que dá conta. Fingir que está tudo bem. A fome se adapta a essa mentira. O corpo começa a dar sinais mais claros. As pernas pesam. A cabeça gira por alguns segundos quando ela se levanta. Ainda assim, ela se recusa a sentar como alguém que espera ajuda. Prefere permanecer ereta, mesmo que isso custe energia. A fome não é urgente porque ninguém a ensinou a ser urgente. Quando não há testemunhas, até a dor aprende a ser discreta. Ela pensa em ligar para alguém, mas o telefone parece pesado demais. Ligar significaria pedir. E pedir significaria lembrar respostas antigas. Agora não posso. Depois eu passo aí. Semana que vem. Frases que soavam gentis, mas que nunca se cumpriram. O telefone permanece no lugar intocado, como se fosse mais seguro o silêncio do que a rejeição confirmada. A fome cresce nesse espaço entre o querer e o não ousar. O estômago ronca uma vez, baixo, quase tímido. Ela coloca a mão sobre ele não para aliviar, mas para acalmar, como quem diz para si mesma que isso vai passar. Tudo passa. Ela sempre acreditou. O problema é que algumas coisas passam levando outras junto. Passam levando a esperança, a expectativa, a certeza de que alguém se importa. A fome que não vem do estômago não desaparece com comida. Ela desaparece quando alguém entra pela porta sem ser chamado. Enquanto isso não acontece, ela continua ali, negociando consigo mesma, diminuindo os próprios pedidos, convencendo o corpo a esperar mais um pouco. Porque, no fundo, a fome maior não é de alimento, é de presença. E essa fome não se resolve abrindo a geladeira. Ela só se resolve
quando alguém decide olhar para quem foi deixado para trás. Promessas que envelheceram junto com ela. As promessas não desapareceram. Elas apenas ficaram velhas demais para serem cumpridas. Cada uma delas ainda existe, guardada em algum canto da memória, acumulando poeira como os móveis da casa. Promessas feitas sem maldade, ditas em momentos comuns, quando ninguém imaginava que o tempo passaria rápido demais para quem ficaria. Prometeram voltar mais vezes, prometeram cuidar, prometeram não deixá-la sozinha. Nenhuma dessas promessas foi feita em tom dramático, e talvez por isso tenham sido quebradas com tanta facilidade. Ela se lembra exatamente de onde estava quando ouviu muitas delas, na cozinha, encostada na pia, sentada no sofá, ouvindo distraída enquanto alguém falava sobre o futuro como se fosse algo garantido. Promessas têm um jeito cruel de parecer sólidas no momento em que são ditas. Elas se apoiam na confiança de quem escuta, e confiança, uma vez entregue, não volta do mesmo jeito quando é quebrada. Ela acreditou porque sempre acreditou nas pessoas que amava. Nunca aprendeu a duvidar de quem dizia se importar. Com o passar dos anos, as promessas começaram a mudar de forma. Já não eram declarações diretas. Viraram frases vagas, adiamentos constantes, intenções sem data. A gente se fala. Qualquer dia eu apareço. Você sabe que pode contar comigo. Essas frases envelhecem mal. Elas perdem o sentido quando repetidas demais e cumpridas de menos. Cada vez que uma promessa era adiada, algo dentro dela se ajustava para não doer tanto. O coração aprende a diminuir expectativas como mecanismo de sobrevivência. Ela não cobrava. Nunca foi do tipo que exige. Cresceu acreditando que amor verdadeiro não precisa ser pedido. E por isso deixou passar. Deixou passar visitas canceladas, aniversários esquecidos, datas importantes ignoradas. Sempre encontrava uma explicação melhor do que a verdade. Estão ocupados. A vida é corrida, eles têm os próprios problemas. Assim, as promessas foram ficando cada vez mais distantes, como fotografias antigas que já não se parecem com quem está nelas. O tempo fez algo perverso. Ele transformou as promessas em lembranças constrangedoras. Lembranças que ela evitava revisitar para não se sentir ingênua. Porque admitir que acreditou por tanto tempo significaria admitir que foi enganada pela esperança. E esperança, quando dura demais sem retorno, machuca mais do que a ausência dela. As promessas envelheceram junto com ela, mas, diferentemente dela, não carregaram dignidade. Carregaram abandono. Em alguns momentos, ela se pergunta se interpretou tudo errado. Se talvez nunca tenham prometido tanto assim. Essa dúvida é cruel porque desloca a culpa. Faz parecer que o erro foi de quem acreditou. Ela revisa mentalmente conversas. Tenta lembrar o tom de voz, o olhar, os gestos. A memória não mente. As promessas existiram. Foram ditas com naturalidade, com a tranquilidade de quem acredita que sempre haverá tempo para cumprir depois. Agora, o depois chegou e veio vazio. Cada promessa não cumprida deixou uma marca invisível, uma pequena desistência que se acumulou ao longo dos anos. Não houve uma grande ruptura, houve abandono progressivo. E esse tipo de abandono é mais difícil de apontar, porque não há um momento exato para acusar. Não há um dia específico para dizer que tudo mudou. As promessas simplesmente pararam de acompanhar o tempo. Ela ainda fala sozinha, às vezes, como se respondesse a promessas antigas. Diz que está bem, que não precisa de muito, que entende. Essas frases são ecos de conversas que nunca tiveram continuação. São defesas tardias contra uma decepção que se arrastou por décadas. Promessas envelhecem quando não são renovadas por ações. E quando isso acontece, o que sobra não é raiva. É um cansaço profundo de esperar. O mais doloroso não é lembrar das promessas. É perceber que quem as fez seguiu a vida normalmente, enquanto ela ficou parada no mesmo lugar aguardando. Promessas criam raízes em quem escuta. Quando são abandonadas, deixam buracos difíceis de preencher. E agora, aos 90 anos, ela carrega não apenas o peso do corpo cansado, mas o peso de tudo que lhe foi dito e nunca devolvido em forma de cuidado.
O cálculo frio. Do abandono. Ninguém abandona alguém de uma vez. O abandono verdadeiro é feito de contas silenciosas, de decisões pequenas que parecem inofensivas quando tomadas isoladamente. Primeiro vem a escolha de não ir hoje. Depois, a ideia de que amanhã será melhor. Em seguida, a certeza confortável de que ela sempre esteve ali e continuará estando. O abandono nasce quando alguém percebe que pode faltar sem consequências imediatas. Ele cresce quando a ausência deixa de causar culpa e passa a fazer parte da rotina. Alguém pensou nela e decidiu não aparecer. Essa decisão não foi tomada com raiva, nem com crueldade explícita. Foi tomada com lógica. Alguém avaliou o próprio tempo, os próprios compromissos, o próprio cansaço e concluiu que ir até aquela casa não era prioridade. O cálculo foi simples. Ela pode esperar. Ela sempre esperou. O mundo ensinou que idosos aprendem a esperar melhor do que qualquer outro. E assim o abandono se disfarçou de organização da vida. Houve mensagens não respondidas imediatamente. Houve visitas adiadas com justificativas plausíveis. Trabalho, filhos, problemas, distância. Cada motivo parecia razoável por si só. Juntos formaram uma muralha. A ausência foi sendo normalizada. O desconforto inicial desapareceu quando ninguém reclamou. Ela não cobrava, não exigia, não dramatizava. O silêncio dela facilitou tudo. Quando alguém não grita, o mundo aprende a ignorar. Em algum momento alguém pensou que ela estava bem. Pensou porque precisava pensar. Admitir que ela não estava bem exigiria ação. E agir teria custo. O custo de tempo, de energia, de envolvimento emocional. Mais fácil concluir que ela sempre foi forte, que se vira sozinha, que prefere ficar quieta. O abandono racionaliza a própria culpa, criando versões mais confortáveis da realidade. O telefone que não toca se transforma em prova falsa de autonomia. A casa fechada vira sinal de escolha, não de isolamento. A ausência de pedidos vira confirmação de que não há necessidade. O cálculo frio do abandono depende dessa lógica invertida. Quem sofre em silêncio é tratado como alguém que não sofre. Quem não reclama é interpretado como quem não precisa. Assim, a responsabilidade se dissolve. Alguém também fez outra conta. Pensou que ela já viveu muito. Pensou que aos 90 anos a vida se resume a menos coisas. Pensou que visitas são gentilezas, não obrigações. Esse pensamento é perigoso porque desumaniza sem parecer cruel. Reduz uma pessoa a uma etapa final, como se o afeto tivesse prazo de validade, como se o cuidado pudesse ser aposentado junto com o corpo. O abandono se fortalece quando não há testemunhas. Ninguém vê o prato vazio. Ninguém percebe os 2 dias sem comer. O sofrimento acontece fora do alcance dos olhos. E aquilo que não é visto, raramente é considerado urgente. Alguém fez as contas e concluiu que nada de grave aconteceria se não fosse hoje. Essa conclusão foi repetida por dias, semanas, meses. O tempo fez o resto. Ela sente esse cálculo mesmo sem saber explicá-lo. Sente quando o dia passa inteiro sem uma ligação. Sente quando percebe que ninguém pergunta como ela está, apenas assume. Sente quando entende que o mundo decidiu que a vida dela pode esperar. O abandono racional não dói de forma explosiva. Ele dói como desgaste, como uma erosão constante que vai retirando a importância de existir. O mais cruel desse cálculo é que ele nunca é assumido. Ninguém diz em voz alta que decidiu deixá-la sozinha. As pessoas se dizem boas, se dizem ocupadas, se dizem presentes em pensamento. Mas presença que não atravessa a porta não alimenta, não aquece, não protege. O abandono não precisa de vilões declarados. Ele sobrevive perfeitamente entre pessoas que se consideram corretas. E enquanto alguém organiza a própria agenda longe dali, ela organiza o próprio dia em torno da espera. Espera que alguém refaça as contas. Espera que alguém perceba que o custo de não ir é alto demais. Porque todo cálculo tem um resultado. E o resultado desse é uma mulher de 90 anos negociando com a fome, enquanto o mundo acredita que está tudo sob controle. Objetos que sabem mais que as pessoas.
Os objetos daquela casa aprenderam a guardar silêncio melhor do que qualquer pessoa. Eles não interrompem, não aconselham, não mentem para aliviar a própria consciência. Apenas permanecem. Cada um carrega marcas de mãos que já não voltam a tocá-los. Decisões que não foram explicadas. Histórias que ninguém mais pergunta. Enquanto as pessoas esqueceram, os objetos lembraram. E lembraram de tudo. Há uma gaveta que ela abre com cuidado excessivo, como se o gesto pudesse acordar algo que deveria continuar dormindo. Dentro, papéis dobrados, cartões antigos, documentos que já não servem para nada prático, mas que sustentam uma identidade. Ali está a prova de que ela foi mais do que a mulher esquecida que o presente insiste em enxergar. Foi alguém necessária, alguém central, alguém cuja existência organizou outras vidas. Os objetos sabem disso porque estiveram lá quando tudo ainda importava. Um relógio parado marca uma hora que não faz sentido para mais ninguém, mas para ela faz. Foi a hora de uma conversa que nunca terminou, uma decisão que ficou suspensa, um adeus que não foi dito direito. O relógio não anda porque ninguém o consertou, mas também porque ninguém voltou para precisar dele. Objetos param quando deixam de ser necessários. Pessoas também. Há roupas guardadas que ela não usa mais. Não porque não sirvam, mas porque não há ocasião. Cada peça foi escolhida pensando em alguém que veria, em algum lugar para onde ir. Agora, penduradas, elas denunciam a ausência de convites, de encontros, de motivos. O tecido envelheceu junto com ela, mas sem a chance de se despedir da função que teve um dia. Na cozinha, utensílios permanecem alinhados, limpos, organizados, como se uma refeição fosse acontecer a qualquer momento. Eles carregam uma disciplina aprendida em tempos de abundância emocional. Panos dobrados, panelas guardadas, tudo pronto para servir. Mas servir a quem? Os objetos estão preparados. As pessoas não. Ela toca alguns deles apenas para confirmar que ainda estão ali. Esse toque não é utilitário. É um gesto de reconhecimento mútuo. Como se dissesse, eu lembro de você, e o objeto respondesse, eu lembro de você também. Ninguém mais faz isso. Ninguém mais reconhece sua história sem precisar que ela explique. Os objetos não pedem explicações. Eles sabem. Há fotografias que não ficam mais expostas. Foram guardadas não por esquecimento, mas por excesso de lembrança. Imagens de rostos que cresceram, mudaram, se afastaram. Os objetos não julgam essas ausências, apenas registram. Uma moldura vazia, sem foto. Guarda mais verdade do que muitas palavras. Ela foi retirada porque olhar para ela doía mais do que guardar. Os objetos também conhecem as tentativas frustradas de manter tudo funcionando. O rádio que foi ligado por dias, esperando companhia sonora. A televisão que ficou ligada sem som para simular presença. O telefone que foi colocado em lugares estratégicos para ser alcançado rápido. Cada objeto foi usado como ponte. Nenhum deles foi atravessado por alguém. Enquanto as pessoas criaram versões confortáveis da própria ausência, os objetos permaneceram como testemunhas incômodas. Eles viram os dias passarem sem visitas. Viram o corpo dela cansar mais cedo. Viram a fome se instalar. Não por negligência dela, mas por falta de quem dividisse o peso de existir. Os objetos sabem que ela tentou. Tentou manter a casa viva mesmo quando a vida foi saindo. O mais cruel é que, quando alguém finalmente entrar naquela casa, verá apenas coisas velhas. Não verá o que elas sabem. Não perceberá que cada uma carrega uma história de entrega. Os objetos não gritam para serem entendidos. Eles apenas permanecem no lugar exato onde foram deixados, aguardando alguém disposto a enxergar além da superfície. E é por isso que eles sabem mais do que as pessoas. Porque nunca foram embora. Nunca inventaram desculpas. Nunca prometeram voltar. Permaneceram ali, fiéis, enquanto o abandono se instalava. E quando a porta finalmente se abrir para a visita que se aproxima, esses objetos serão os primeiros a reconhecer que aquela presença não veio por acaso. Veio porque o passado, guardado em silêncio, decidiu se manifestar. A espera pelo som da porta. A espera não acontece sentada. Ela acontece em pé, no meio da casa, com o corpo inclinado para frente como quem tenta ouvir melhor.
A espera tem postura, tem tensão, tem horário. Ela sabe exatamente em que momentos do dia a porta poderia se abrir. De manhã cedo, quando o mundo ainda parece mais disposto a fazer o que prometeu. No meio da tarde, quando alguém poderia se lembrar de passar rapidamente. No início da noite, quando a culpa costuma falar mais alto. Cada faixa do dia carrega uma esperança diferente, e nenhuma delas se cumpre. Ela não fica parada olhando para a porta. Isso seria admitir expectativa demais. Em vez disso, circula pela casa lentamente, mas com os sentidos atentos. Qualquer ruído externo faz o corpo reagir antes do pensamento. Um carro diminuindo a velocidade, um portão distante, passos no corredor que não pertencem a ela. O coração responde primeiro, acelera, prepara o corpo para receber alguém que quase nunca chega. Quando o som não se confirma, o coração precisa reaprender a desacelerar sozinho. A espera cria hábitos estranhos. Ela arruma o cabelo sem perceber, ajusta a roupa, mesmo sabendo que não há ninguém olhando. Endireita um objeto fora do lugar, como se o gesto pudesse convencer o mundo de que ainda vale a pena entrar ali. A espera exige que tudo esteja minimamente pronto, pronto para alguém que talvez nunca atravesse aquela porta. O mais cruel da espera é que ela não se cansa facilmente. Mesmo depois de muitas decepções, ela volta no dia seguinte com a mesma insistência silenciosa. A mente tenta ser racional, lembra das vezes anteriores, das portas que não se abriram, das promessas que não se cumpriram, mas o corpo não aprende com argumentos. Ele reage ao menor sinal, como se fosse a primeira vez. A esperança é teimosa, e essa teimosia machuca. Ela conhece o som exato daquela porta quando alguém chega, o rangido específico, o peso da maçaneta, o tempo entre a chave girar e a madeira se mover. Esses detalhes não são esquecidos. São repetidos mentalmente como uma oração antiga. Às vezes, ela se aproxima sem perceber. Fica a poucos passos da porta, como se pudesse antecipar o momento exato da chegada. O silêncio seguinte é sempre mais pesado quando ela está tão perto. Há dias em que ela decide não esperar. Diz para si mesma que hoje não vai prestar atenção, que vai fingir que não faz diferença. Mas o ouvido trai essa decisão. A cada som externo, o corpo se prepara. A espera não pede permissão. Ela se impõe. E quando nada acontece, o vazio não vem de surpresa. Vem como confirmação. A fome cresce nesses intervalos, não porque o estômago reclame mais, mas porque a espera consome energia. Esperar exige esforço emocional, exige imaginação, revisão de cenários, tentativas constantes de acreditar. Ela sente o corpo mais fraco no fim do dia, não apenas pela falta de comida, mas pelo desgaste de ter esperado tantas vezes em vão. O pior momento não é quando a porta não se abre, é quando ela finalmente aceita que não vai se abrir naquele dia. Esse instante chega devagar, geralmente quando a luz começa a mudar. Ela se afasta da porta com cuidado, como se não quisesse fazer barulho ao desistir. A desistência também é silenciosa. Ela aprende a recolher a expectativa para não se machucar mais do que o necessário. Mas mesmo depois disso, mesmo quando a noite se instala e a casa volta a respirar aquele silêncio pesado, algo permanece atento, porque a espera nunca dorme completamente. Ela apenas descansa. Descansa para estar pronta no dia seguinte, quando tudo recomeça. E enquanto essa mulher espera pelo som da porta, alguém, em algum lugar, decide mais uma vez que hoje não é o dia, sem saber que cada dia adiado pesa como uma escolha definitiva. A visita que não vinha para ajudar. Quando o som finalmente acontece, ele não vem como alívio imediato. Há um intervalo estranho entre o barulho e a compreensão. A mente demora a aceitar que aquele ruído não é imaginação. O coração acelera, mas não por alegria. A experiência ensinou cautela. A porta não se abre de imediato. Há passos do lado de fora, uma pausa calculada, como se quem está ali precisasse se preparar para entrar naquele espaço esquecido. Ela permanece parada sem chamar, sem anunciar presença. Esperar a vida inteira ensina que falar primeiro quase nunca muda o resultado. Quando a porta se abre,
O ar da casa se move pela primeira vez em dias. Não é um movimento gentil, é um choque. A presença não traz conforto, traz tensão. Não há pressa em perguntar como ela está. Não há olhar que procure sinais de fraqueza. Há um olhar que mede, que avalia, que tenta entender o que restou. Essa visita não carrega sacolas, não carrega comida, não carrega cuidado. Carrega intenção. E intenção sem afeto costuma ser perigosa. Ela reconhece o rosto antes mesmo de reconhecer o motivo. O corpo reage com rigidez. O nome quase escapa, mas ela o segura. Há encontros que não merecem ser nomeados de imediato. O silêncio entre elas é denso, cheio de frases que não foram ditas ao longo dos anos. Quem entra age como se estivesse cumprindo uma obrigação tardia, não um gesto de presença. Não pergunta se ela comeu, não percebe a fraqueza nas mãos, ou percebe e escolhe ignorar. A conversa começa com banalidades, palavras seguras, frases neutras que evitam tocar no que realmente importa. Quem veio não quer falar do abandono, quer resolver algo, quer fechar um ciclo, quer confirmar uma versão confortável do passado. A casa sente isso, os objetos sentem. A visita não veio para cuidar do presente, veio para reorganizar a própria consciência. Ela escuta mais do que fala, sempre fez isso, mas agora o silêncio dela tem peso. Cada resposta curta expõe anos de distância. A visita tenta conduzir a conversa, evitar temas, controlar o ritmo. Age como quem tem pouco tempo, como se aquela casa fosse apenas mais uma parada inconveniente. O contraste é cruel. Para ela, aquele momento concentra dias de espera. Para quem chegou, é apenas um compromisso. Em determinado instante, algo muda. Um detalhe escapa. Uma frase mal colocada. Um comentário que revela o verdadeiro motivo da visita. Não é preocupação, não é saudade, é medo. Medo do que pode acontecer se ela continuar ali sozinha. Medo de consequências, medo de responsabilidades. A presença, então, se revela pelo que é. Não veio salvar. Veio prevenir problemas futuros para si mesma. Ela entende. Não precisa que expliquem. A compreensão vem como um golpe silencioso. A visita não pergunta se ela precisa de algo. Pergunta se está tudo sob controle. Essa pergunta carrega uma distância impossível de atravessar. Controle de quem? De quê? Da fome? Do tempo? Da vida que está se apagando sem plateia. Nesse momento, algo se rompe. Não há gritos, não há confronto direto. Há uma clareza dura. A visita não veio por amor, veio por cálculo. Veio para garantir que nada saia do roteiro que alguém escreveu à distância. Essa constatação dói mais do que os dias sem comida, porque confirma que até a presença pode ser vazia. Ela se levanta com esforço, não para pedir ajuda, mas para se afirmar. O gesto surpreende quem veio. Por um instante, a balança muda. A fragilidade esperada não se apresenta como submissão. Ela está fraca, mas não está ausente. O olhar dela atravessa o outro com uma intensidade que 90 anos de silêncio acumularam. E ali fica claro que aquela visita não controla o que ainda está por vir. Quem entrou percebe tarde demais que veio buscar algo que não pode levar. Veio fechar uma história que ainda pulsa. Veio encerrar um passado que não pediu permissão para acabar. E enquanto a visita tenta manter o controle da situação, a verdade começa a se aproximar. Porque quem espera demais aprende algo perigoso. Aprende a reconhecer quando a presença chega sem intenção de permanecer. O passado, que decide quem merece cuidado. O passado não aparece como lembrança suave. Ele se impõe como um peso que reorganiza tudo o que está acontecendo naquele momento. A presença daquela visita faz o tempo recuar sem pedir licença. De repente, a fome, a espera, o silêncio da casa passam a fazer sentido dentro de uma lógica antiga, construída muito antes daqueles 2 dias sem comida. O cuidado não foi retirado agora. Ele foi sendo condicionado ao longo dos anos, moldado por escolhas feitas quando ela ainda tinha forças para oferecer mais do que receber. Ela percebe com uma clareza dolorosa que não está sendo julgada pelo presente, mas por versões antigas de si mesma.
decisões tomadas quando precisava proteger alguém, silêncios mantidos para evitar conflitos, limites impostos para não permitir abusos emocionais. O passado se transforma em critério. Quem veio agora não enxerga a mulher frágil à frente, enxerga a mulher que um dia disse não, que um dia escolheu o que achava certo, mesmo que isso tenha desagradado. A visita carrega uma narrativa pronta, uma história em que ela foi forte demais, rígida demais, distante demais. Nessa versão, o abandono atual surge como consequência natural, quase justa. O cuidado, então, vira moeda de troca emocional, algo que só deveria existir se ela tivesse sido diferente. Essa lógica é cruel porque apaga tudo o que ela foi além dos erros atribuídos a ela. Apaga as noites sem dormir, as renúncias silenciosas, os anos dedicados a sustentar vidas que seguiram sem olhar para trás. Ela entende que para aquela pessoa, cuidar agora significaria admitir que o passado não justificava o abandono, e isso seria insuportável. É mais fácil manter a narrativa em que ela merece menos atenção. Assim, o descuido ganha uma explicação moral. O abandono deixa de ser falha e passa a ser consequência. Esse raciocínio protege quem abandona e condena quem ficou. A conversa revela isso sem precisar dizer diretamente. As palavras escolhidas, os exemplos trazidos, as lembranças selecionadas, tudo aponta para uma tentativa de justificar a ausência atual com base em conflitos antigos. O cuidado não é negado por falta de recursos, mas por falta de perdão. E o perdão nunca foi pedido, nunca foi oferecido. Ele apenas se transformou em silêncio ao longo dos anos. Ela sente uma mistura estranha de culpa e lucidez. Culpa por ainda se perguntar se poderia ter sido diferente. Lucidez por perceber que, mesmo que tivesse sido, provavelmente o resultado seria o mesmo. Porque quem decide não cuidar encontra sempre um motivo plausível. O passado é apenas o mais conveniente. O mais duro é perceber que o cuidado foi condicionado à obediência emocional. Amar para aquela pessoa sempre significou concordar, ceder, se calar. Quando ela não fez isso, quando escolheu preservar a própria dignidade, o preço foi cobrado lentamente, até se materializar naquela casa silenciosa e naquela fome ignorada. Ela não tenta se defender, não lista justificativas, não revisita decisões. O passado já foi vivido. O que ela faz agora é reconhecer o mecanismo, reconhecer que não está sendo abandonada por quem ela é hoje, mas punida por quem foi. Essa compreensão não traz alívio, mas traz verdade. E a verdade tem um efeito poderoso. Ela desmonta a esperança falsa de que bastaria explicar para ser cuidada. A visita sente essa mudança no ar. Sente que perdeu o controle da narrativa. Porque, quando alguém percebe que o cuidado foi negado como forma de punição, algo se rompe. Não há mais negociação emocional possível. Não há mais pedido. Há apenas constatação. O passado decidiu por muito tempo quem merecia cuidado. Mas naquele instante, algo começa a mudar. Porque ela entende que não precisa mais provar nada. Não precisa mais ser perdoada para existir. E essa consciência prepara o terreno para o que vem a seguir. A verdade ainda não foi dita por completo. E quando ela finalmente surgir, não haverá como fingir que o abandono foi apenas um mal-entendido. Quando a verdade chega antes da comida. A verdade não chega com delicadeza. Ela não espera que alguém esteja pronto. Ela surge quando já não há energia para fingir, quando o corpo está fraco demais para sustentar mentiras antigas. Antes que qualquer alimento seja colocado sobre a mesa, antes que alguém pergunte se ela precisa comer, a verdade se impõe como a única coisa que ainda pode ser oferecida naquele espaço. E ela pesa mais do que a fome. A visita tenta retomar o controle da situação com gestos práticos. Fala sobre resolver coisas, sobre organizar ajuda, sobre pensar em soluções. Mas essas palavras chegam tarde, porque agora ela entende que o problema nunca foi falta de solução, foi falta de vontade. E quando essa compreensão se instala, não há prato que a distraia. A fome física se torna secundária diante da revelação maior.
Ela não foi esquecida. Foi escolhida para ser deixada de lado. A verdade se revela em fragmentos. Um comentário que escapa. Uma justificativa mal sustentada. Um silêncio que dura tempo demais depois de uma pergunta simples. Ela junta tudo sem pressa. Não há urgência em responder. A urgência esteve presente por anos e nunca foi atendida. Agora é a vez da visita sentir o peso do tempo parado. Ela percebe que aquela presença carrega medo. Medo de culpa, medo de julgamento, medo de consequências. A visita não veio por compaixão. Veio porque algo saiu do controle. Talvez alguém tenha perguntado demais. Talvez alguém tenha notado a ausência. Talvez o silêncio tenha ficado perigoso. A verdade se desenha clara. O cuidado só apareceu quando o abandono ameaçou se tornar visível. Ela fala pouco, mas quando fala, não pede nada. Diz apenas o que aconteceu. 2 dias sem comer. Muitos anos sem presença. Essas frases não são acusações, são fatos. E fatos não precisam de emoção para machucar. Eles machucam porque existem. A visita tenta reagir, minimizar, contextualizar. Mas a verdade não aceita enquadramentos convenientes. Nesse momento, algo se inverte. Quem chegou esperando encontrar fragilidade, encontra lucidez. Quem veio oferecer soluções, encontra um espelho. Porque ouvir aquela verdade exige reconhecer escolhas feitas conscientemente. Exige admitir que houve tempo, houve possibilidade, houve oportunidade, e nada foi feito. Ela sente o corpo fraco, mas a mente está clara. A fome não desapareceu, mas perdeu o comando. Há algo mais urgente acontecendo ali. A verdade, quando chega antes da comida, redefine prioridades. Ela mostra que não adianta alimentar o corpo enquanto a dignidade continua sendo negada. A visita entende que não há mais como sair dali da mesma forma que entrou. Algo foi exposto que não pode ser recolhido. A verdade não pode ser guardada de volta na gaveta. Ela permanece no ar, pesada, incontornável. E naquele instante, fica claro que aquela história não terá um desfecho confortável. Porque a verdade não veio para reconciliar. Veio para revelar. Veio para tirar a fome do lugar errado. Veio para mostrar que o que faltou nunca foi comida, foi humanidade. E quando essa compreensão se instala, a última parte dessa história se aproxima. Uma parte que não depende mais de quem entrou pela porta, mas do que aquela porta vai representar daqui para frente. O que a porta fechada diz sobre todos nós. A porta se fecha sem estrondo. Não há grito, não há despedida dramática. Apenas o som seco da madeira encontrando o batente. Definitivo o suficiente para reorganizar tudo dentro da casa. O silêncio que retorna não é o mesmo de antes. Ele carrega informação, carrega a verdade que foi dita e não pode mais ser desfeita. A visita foi embora, mas deixou algo para trás. Deixou a confirmação de que o abandono não acontece por acidente. Ele acontece por escolha repetida. Ela permanece parada por alguns instantes, sentindo o corpo tremer não apenas pela fraqueza, mas pelo impacto do que foi exposto. A fome ainda existe, mas agora ela tem nome. Não é descuido, não é esquecimento. É negligência aceita, justificada, normalizada. Essa consciência não traz consolo, mas traz lucidez. E lucidez, mesmo quando dói, devolve algo essencial. A dignidade de compreender a própria história sem mentiras. A porta fechada não separa apenas 2 espaços. Ela separa versões da realidade. De um lado, a vida que seguiu sem olhar para trás. Do outro, a vida que ficou aguardando reconhecimento. Quando a porta se fecha, fica claro que nem toda ausência será corrigida. Algumas só podem ser entendidas. E esse entendimento é o que resta quando a esperança se cansa de insistir. Ela se move devagar até a mesa. O gesto é simples, quase banal. Mas agora ele carrega outro sentido. Não é mais um gesto feito à espera de alguém. É um gesto feito por si. A história não termina com um prato servido por mãos arrependidas. Termina com a constatação de que nem todo abandono será compensado e que esperar por isso pode custar tudo.
Essa porta poderia se abrir de novo. Nada impede fisicamente, mas algo mudou. A expectativa não está mais ali. E isso é revelador, porque quando alguém para de esperar, não é sinal de fraqueza, é sinal de que entendeu. A compreensão substitui a ilusão. E isso, embora doloroso, é libertador. O que essa porta fechada diz sobre todos nós não é confortável. Ela pergunta quantas vezes escolhemos adiar uma visita. Quantas vezes justificamos nossa ausência com compromissos menores do que a vida de alguém. Quantas vezes confundimos amor com lembrança distante e cuidado com intenção não realizada. A porta fechada revela que o abandono não exige crueldade explícita. Exige apenas indiferença contínua. Enquanto ela permanece ali, viva, lúcida, faminta de presença, e não apenas de alimento, o mundo segue do lado de fora acreditando que tudo está resolvido. Mas não está. Porque histórias como essa não terminam quando a porta se fecha. Elas continuam existindo em silêncio, em outras casas, em outras mesas vazias, em outros relógios marcando o tempo para quem ninguém espera. A última imagem não é a da fome sendo saciada, é a da verdade sendo reconhecida. E essa verdade é incômoda. Ela nos obriga a olhar para nossos próprios cálculos, nossas próprias ausências, nossas próprias portas fechadas. Porque no fim, o que define quem somos não é quem lembramos quando é fácil, mas quem escolhemos não esquecer quando ninguém está olhando.